eu pensei em recusar Deus aí para Deus no meu coração, porque nós tínhamos que dizer, Senhor, eis-me aqui, né? Aí quando Jesus quer nos pegar, nos dá a oportunidade, a gente quer recuar. E aí Deus me lembrou, você quer recusar, você diz, eis-me aqui, quando eu te faço o convite, você quer recusar. Aí tem que aceitar, né? Aí Jesus me deu uma palavra aqui da baleia, né? De Jonas. Recusar, né? Fazer a obra capaz, e a situação. E aí coloca a gente na baleia, na barriga da baleia, né? Então que seja tudo para a honra e glória do nosso Deus maravilhoso, né? Quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui. Aleluia, junto com esse povo lindo, né? Estamos caminhando no seu propósito. Aleluia, né? De ir para a glória, né? Louvado seja Deus, que é a maior vitória do cristão. A gente está caminhando para ir para o mundo da glória, para estar junto lá com Jesus. Louvado seja Deus, com esse povo lindo e maravilhoso. Eu quero louvar o corinho, diz assim: a único que é digno de receber Todos nós, os pegadores, verdade, espírito, tem que se dedicar às escrituras, a procurar
sofreu perseguição. Mateus 2,13, que diz assim: tendo-se eles retirado, e eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora lá até que ele te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Igreja, poder citar, amém? Louvado seja Deus. Então Jesus, no nascimento já foi perseguido, né? Herodes já queria matar Jesus, né? Ele mandou matar todos os meninos menores de 2 anos, porque sabendo que assim Jesus não escaparia, né? Então nosso Jesus, ele sofreu já no nascimento. Aleluia, né? Para tudo aleluia. Porque quando Jesus ele tem plano na nossa vida, promessa, porque Jesus nascendo e Jesus sendo perseguido, já foi falado como profeta, que diz assim no 14: e levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe, e de novo e foi para o Egito. E este lá até a morte, esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, pelo profeta, né? Porque, aleluia, Jesus, Deus, ele usa os profetas para falar, e ele cumpre como os profetas falam na direção de nosso Deus, né? Então ele já foi perseguido, Herodes já quis matar o nosso Senhor Jesus logo no nascimento, porque ele sabia que Jesus seria, né, uma bênção para nós, sabia que por ele toda a humanidade seria salva. Louvado seja Deus, porque nosso Jesus não veio para todos, né, mas para ele todos querem, mas todos aqueles que querem, que correm para os pés de Jesus, se confessam Jesus, aqueles que buscam repouso em Jesus, refúgio em Jesus, busca se prostrar, né, e pedir perdão ao Senhor, e aí ele sofre por perseguição, assim como Jesus sofreu. E o 16 diz assim: então Herodes, vendo que ele tinha sido iludido, né, pelos magos, retirou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus, todos, nome difícil, né? E 2 anos para baixo. Então ele mandou que fosse matar Jesus, para que tivesse se cumprido o que Deus prometeu através de nosso Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E aí vamos para o Mateus 5, né? Que fala sobre as bem-aventuranças de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Mateus 5, o 10. E diz assim: igreja encontrou? Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, Jesus. Então o Senhor diz que é bem-aventurado você, todo aquele que sofre perseguições por amor de Jesus. Então, muitas das vezes entristecemos com as perseguições. Ninguém quer ser perseguido, né? Ninguém quer ser rejeitado, ninguém quer ser traído, né? Por isso, tudo isso nós sofremos por amor de Jesus. Quando a gente começa a fazer a obra determinada com amor e perseguição, perseverança, melhor dizendo, a gente sofre perseguição, e muitas das vezes a perseguição vem de bem próximo de você, né? Às vezes vem de um pai, de um esposo que não serve ao Senhor, às vezes vem de um filho, e todos aqui eu creio que nunca foi
obra. Perseguição porque você lê a palavra de Deus. Perseguição porque você fala da palavra de Jesus ali para aqueles que ainda às vezes não conhecem, ou muitos até conhecem e não dão ouvido. Mas quando Jesus manda eu e você falar, nós temos que falar. E aí vem a perseguição, porque você está ali fazendo o trabalho do Senhor, você está ali obedecendo a Deus, né? E Deus manda, né? Que nós façamos a palavra dele, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus perdoa, que Jesus libera, que nós temos que liberar perdão, não é verdade? Tudo isso Deus manda a gente fazer, louvado seja Deus. E através da nossa, aleluia, da palavra que sai de mim e de você, aleluia, e Deus ordena, aí vem algo dizendo muitas vezes, diz, quem era você? Quer nós nos lembrar do passado, muitas das vezes, quer nos envergonhar, o inimigo, né? Quer nos envergonhar através do que nós éramos antes. Mas não importa para Deus quem você era antes, o que importa é que você é hoje. Você é aleluia. E a gente é tão de perto que dói muito a tocada. Aleluia. Mas o Senhor diz assim, ele se esforçai, né? Como já falou pela palavra da irmã, né? Porque é bem-aventurado, louvado seja Deus. Então continue falando. Não temas. Aleluia, não temas. E a gente vai lá para a primeira Pedro, igreja. Vamos lá para a primeira Pedro, o livro de primeira Pedro, para ver o nosso Deus, nosso Jesus, ele continua falando conosco, aleluia. Livro de 1 Pedro 3,14, igreja. Louvado seja Deus. 3,14. Se padeceres por amor da justiça, sois bem-aventurados e não temeis, com medo deles, agora Jesus, nem vos turbeis. Como Jesus é maravilhoso, né? Então Jesus, igreja, ele fala comigo e com você, ele manda reforço para mim e para você, ele peleja por mim e por você. Ele diz que não temas, fala da palavra dele, porque nós somos bem-aventurados. Aleluia, Jesus. Ele suportou, ele sofreu, ele suportou. E esse primeiro Pedro, e aí só uma página depois, em 4,14 também fala. O 4,14, primeiro Pedro 4,14 também fala. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, é o nome de Cristo que coloca, né? E eu, meu Deus, bem-aventurados sois, porque sobre vós pousa o Espírito da glória de Deus. Está vendo, igreja? Então o Senhor, em todo tempo, ele está dizendo que nós que sofremos perseguições, somos bem-aventurados. E ele diz que nós não devemos temer. Só que a gente teme porque nós somos carne. Nós temos medo. Porque não é fácil pegar. Não é fácil você, aleluia, chegar onde tem traficantes armados, usuários de drogas. E você fala ali do amor de Jesus. Não é fácil. Falando pode até ser fácil. Mas quando a gente confia no Senhor, quando a gente, aleluia, bota nossa confiança no Senhor, a gente segue. Porque nós não devemos escolher quem vamos falar na palavra de Deus. Quando nós saímos para falar a palavra de Deus, nós temos que falar com todos. Porque é através da palavra de Deus que vem a libertação. É através da palavra de Deus que nós estamos aqui hoje, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. É através da palavra. Quem era ele, quem era você, irmãos? O pastor que está ali, ele já nasceu pastor? Não!
que muitas das vezes nos machucar e fica feridas abertas. E a ferida demora a cicatrizar, né? Aí fica a mágoa, a ferida vem o rancor, vem a mágoa, né? Vem a dureza do coração do homem, que não quer às vezes liberar perdão, que não quer perdoar, né? Que não quer chegar para ser para reconhecer que errou, que não quer chegar para pedir perdão para a mãe, para o pai, para a esposa, reconhecer nossas falhas, porque nós somos falhos. Não é verdade? Mas é através da palavra de Deus que vem, que Deus amolece o coração. É através da palavra de Deus sendo ministrada que vem a libertação, que vem a cura, que vem a purificação, que vem o renovo, que vem a consolação. Aleluia! Jesus está no controle. Jesus está no controle da situação. Ele sabe a perseguição que você está passando, mas eu estou passando por perseguição, eu sei a que eu estou passando. Mas eu sei também que Jesus trabalhou. E perseguição serve para nos aplicar, serve para nós aprender, serve para a gente, aleluia, se reconhecer que eu, você sozinho, não consegue nada. Que nós somos dependentes de Jesus de Nazaré. Desse homem foi perseguido por Herodes, queria matar ele no nascimento. Logo após o nascimento dele, Herodes já queria matar. Mas esse Jesus de Nazaré, que está comigo, meu Deus à frente, que ele peleja na sua causa, naquela causa que você entregou do Senhor, que muitas das vezes paramos não tem mais solução, porque às vezes é uma enfermidade que todo mundo aqui sabe que de câncer só Jesus cura. Só Jesus tem coisa que só Jesus cura. Tem coisa que o homem chega dizendo não tem mais jeito. Ei, mas o nosso Jesus, ele é especialista em trabalhar em causas impossíveis. Aleluia. É quando não tem mais jeito aqui na terra que ele entra com providência. Porque muitas das vezes queremos deixar tudo para Jesus resolver. Queremos botar nas mãos de Jesus e pedir que ele resolva coisas que você é para resolver. Aleluia. Aí coloca aqui, Jesus disse, não, nós temos que fazer. O que é para mim e você fazer, nós temos que fazer. Se não estiver conseguindo fazer, peça a ele, que o ensine, que lhe dê estratégia, que lhe dê sabedoria. Ele nos dá estratégia, igreja, de lidar com os artimanhos violentos. Ele nos dá estratégia para lidar com os artimanhos do inimigo da nossa alma, que se chama Satanás. E ele nos dá estratégia, sabedoria, quando a gente clama a ele, quando a gente reconhece que sem ele nós somos derrotados. Sem nós, sem Deus, sem Jesus, somos derrotados. Mas com Jesus à frente, nós somos mais que vencedores. E eu digo mais uma coisa para vocês, meus irmãos, e para mim também eu digo aqui, aleluia, que Jesus tem promessa para mim e para você, para ser cumprida. Mas tem gente aqui que já está vivendo a promessa do Senhor, já começou a viver as promessas do Senhor. Muitas das vezes nós estamos vivendo a promessa do Senhor e não se deu conta. Eu e você tem promessa do Senhor. Jesus prometeu a mim e a você. Não precisa me dizer ninguém. Mas Jesus sabe. E ainda que você se esqueça das promessas dele, ele não se esquece. Ele se lembra. E quando você menos esperar, acontece. Mas tem gente aqui que já está vivendo a promessa do Senhor. Já começou a acontecer as promessas que Deus te prometeu. Porque a promessa está se cumprindo, tem que estar aqui, olha. Temos que estar vivendo a palavra do Senhor. Pregar para
não é impossível, porque com Jesus o impossível se torna possível. É seguir a Jesus em verdade e espírito. Aleluia. E criar filho. Meu Deus, como é difícil criar filhos. Quem é mãe aqui sabe. Quem é mãe aqui sabe como é difícil criar seu filho no caminho certo. Quem é mãe aqui sabe quantas lágrimas nós derramamos pelos nossos filhos. Mas Deus, Ele colhe as nossas lágrimas. E Ele faz acontecer, né? Através de nós ministrar a palavra do Senhor. Através de nós servir ao Senhor e adorar. Porque o chamado de Deus, o meu eu sei qual foi. Enquanto o filho viver nessa terra, servir e adorar ao Senhor. Não importa a circunstância que você viva, nós temos que adorar o Todo-Poderoso. O grande eu sou. O leão da tribo de Judá. O dono de todo o universo. Ele é nosso Pai. Aleluia. Eu conheço meu irmão Josimar agora. Sei pouco da história dele. E Jesus maravilhoso que eu tenho na vida daquele jovem. Não é como não, Josimar, todos vocês que conhecem. Mas eu sei um pouco da sua história. Aleluia. Muitos diziam que Josimar era doido. Foi assim que me disseram, que ele era doido. Aleluia. Jesus, ele cura. O homem sem Jesus, ele não é nada. Mas a partir do momento que nós seres humanos reconhecemos que sem Jesus somos nada, que dependemos do Senhor e pedimos, Jesus, quero uma vida diferente. Eu quero viver, aleluia, não o que eu quero, mas que cumpra-se o teu querer na minha vida, Jesus. Jesus é o nosso Deus, Ele é juiz. Nosso Jesus é nosso advogado. Aleluia. Louvado seja Deus para todo sempre, igreja. Então, adore o Senhor, seja ela qual circunstância for. O segredo de ser abençoado, de ser lapidado, de ser transformado, regenerado, todos os dias por nosso Deus, é adorar na alegria ou na dor. E servir a Ele. Como é que é sirva a Jesus? Jesus disse em João 4:20 que todo aquele que diz que ama a nosso Deus, a Jesus, e não é capaz de amar o seu próximo, ele é mentiroso. É a palavra de Deus. Porque se não é capaz de amar o seu próximo que você está vendo, como você vai amar a Deus que você está vendo? Então, eu digo que a melhor forma da gente demonstrar a nossa gratidão a Deus, porque, aleluia, por tudo que Ele fez e faz e ainda há de fazer na nossa vida, Ele amando o nosso próximo aqui, Ele fazendo bem ao nosso próximo. Aí, como é que você aprende, você tem que isso através da palavra. Igreja, o nosso próximo é todos aqueles onde nós estamos. Você pode estar no Rio de Janeiro, em São Paulo, nos Estados Unidos. Aqueles que estão próximos a você é o seu próximo. Porque tem cristão que ainda pensa que próximo é só o sangue. Não, igreja. É todos somos próximos. Se você está na fila de banco, se você está em qualquer lugar e alguém vai necessitar de você, você tem que ajudar. Porque Jesus diz, através da palavra, que se você pode fazer, não vai estar pecando contra Deus. Eu vou contar aqui, hoje eu tenho um testemunho, né? Eu vou contar aqui que Deus me trouxe na memória, não fugindo da palavra. Eu fui fazer a missão de sangue aqui na
cedo demais, né? Então foi pouco tarde, né? E aí quando a gente chegou lá, um pouco, depois de 10, 15 minutos, foi esse resposto. Aí aconteceu que um senhor, assim que terminou de colher o sangue, ele passou mal lá na clínica, lá na porta. Quem já foi na clínica vida sabe que ela tem uma curvazinha recuada. Lá para dentro, eu estava sentada lá com meu esposo, porque tinha muita gente, e eu peguei o número muito alto da senha, e aí eu estava lá sentada, né? E daqui a pouco eu só escutei alguém comentando assim: ele caiu. Eu não me contei de igreja. Está sentada e eu vi alguém passar mal e eu não fazer nada. Essa não sou eu não sei ficar. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu fui documentar, caiu outro lá. Aí eu disse, mas eu vou me levantar, eu vou lá ver o que aconteceu. Aí quando chegamos lá, um senhorzinho de idade tinha passado mal, e aí não tinha parente, não tinha acompanhante, não tinha ninguém no momento. Eu estou contando aqui para a glória de Deus, né? E aí a gente chegou também um Uber, que veio fazer uma pessoa lá na clínica, e já viu aquele homem ali, aí ele disse, vamos levar no hospital, coloque ele aqui, no carro vamos levar. E aí não tinha ninguém para ir com aquele senhor. Quem foi? Ele e meu esposo. A gente foi porque ele é o nosso próximo, né? Ele é o nosso próximo. A gente foi levar no hospital, foi ele rezando, né? Quando o carro chega lá, se o carro parar direito, eu já fui descendo e já fui gritando, olha, tem um senhor aqui passando mal. E aí trouxeram uma cadeira, e pegou lá para dentro. Foi tudo muito rápido, atendimento, para a glória de Deus. Né? E o médico disse que eu já fui direto para a vermelha, igreja. Foi direto para a vermelha. Já estava com a língua de fora, o senhorzinho, né? Meu esposo disse que eu nem fiz essa parte. E meu esposo, você estava lá? E aí meu esposo falou assim, não, senta aí no banco de trás, segure ele, que eu vou aqui na frente, mas quando eu já fui agilizando na foi na frente de tudo, porque esse era um assunto que ninguém poderia ter corrido, mas para a honra e glória de Deus, Deus deu tudo certo, e ele foi direto para a vermelha, né, com a moça, né, voltou lá para a clínica para pegar o óculos dele, o telefone, que tinha, a moça da clínica tinha pegado, para poder ligar para parentes, né. E aí quando ela chegou, eu disse, não, eu quero falar com a senhora, eu passei o número para ela, passou o número dela para mim, e a gente ficou se falando, eu queria ir na casa
isso. O nosso Deus, ele é maravilhoso, né? Paulo e Silas sofreram também, né? Porque ele prendeu uma daquela jovem, né? Porque ele estava pegando, expulsou uma daquela mulher, e ele foi sofrendo, né? Teve perseguição, foi até preso, né? Mas ele foi preso, igreja. Mas desde quando a gente foi solto, talvez de Paulo e Silas. Paulo e Silas foi preso, foi perseguido, apanhou, né? E foi preso, mas ele levou e procurou a Deus. As cadeias se abriu e todos os povos de preto foram salvos, até o carcereiro foi liberto. Ele e a casa dele serviu ao Senhor, ele perdoou. Então, através de quê? Da ministração da palavra de Deus. Eu e você temos que abrir a boca de chegar e passar, não tem que ficar de boca fechada não. E dizem que eu falo dele, eu não chego ao quarto de Jesus, né? E se ele de nós, nós temos que levantar, nós temos que orar, nós temos que repreender o mal, né? Se a gente chegar, nós temos que saber chegar lá, né? Nós temos que ter sabedoria, né? Isso assim, porque eu digo, Senhor, Jesus tem sabedoria. Porque se eu tiver uma fila de banco, em qualquer lugar, e tiver querendo lá ir, eu vou lá e ficar observando, já em espírito, e qualquer coisa, e vou lá, igreja. Se Deus mandar, eu chego lá. Eu filho de Jesus, e não me não. E Jesus vai fazer outra, não é verdade? Uma vez eu estava numa fila de uma loteria, e aí estava querendo sair, estava para lá, estava para cá, e eu disse, aqui não vai acontecer não, porque primeiro Jesus não vai deixar. Aí eu, de repente eu estava lá no espírito, né, em comunhão lá com o Pai, e eu disse, Jesus, chega aqui. Aonde tem os pés do Senhor, não pode rolar essa cena não, não sei isso não. Aí eu fui lá, chamei ela para esconder lá, falei a palavra de Deus para ela se acalmou, eu disse, Jesus, obrigada, né? Porque eu mal veio por perto,